Hoje, aqui na Casa Sarasota, é o último dia que a gente fala sobre essa série, Amor Eterno. A gente sempre fala sobre o amor, vocês sabem disso, a gente vive falando sobre o amor, mas hoje nós vamos terminar essa série aqui. Semana que vem a gente já começa uma outra série, muito poderosa também, mas hoje é o último dia que a gente fala especificamente sobre isso. E nós já falamos muito aqui sobre as características do amor, sobre os propósitos do amor, mas hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o tempo com vocês, porque a Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós temos, na nossa mentalidade terrena e natural, a mania, ou seja, nossos pensamentos, eles são muito limitados. Então, a gente tem mania de colocar as coisas num espaço de tempo muito limitado. Só que Deus não está preso no nosso tempo. E a gente vai conversar mais sobre isso. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3:8, que um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o que a gente entende? Que a nossa noção de tempo é muito limitada e Deus não está preso ao nosso tempo. Deus não começou a existir, Ele é. Isso na nossa cabeça parece meio confuso, né? Mas eu tenho aprendido também que a palavra diz, na palavra eu tenho aprendido que a mente espiritual compreende as coisas espirituais, a mente carnal não. Então que nós possamos ter cada vez mais convicção de que o Senhor já nos deu uma mente espiritual que compreende as coisas que naturalmente a gente não conseguiria entender e compreender. Mas quando a gente olha para a palavra, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu já estava, eu sempre fui, eu sempre serei, eu sou o que sou, eu sou. Então Deus não está preso no nosso tempo. E a gente sofre muito, porque normalmente a gente quer controlar as coisas que acontecem dentro de um espaço de tempo. Quem nunca aqui pensou que Deus estava, ou pensa que Deus está demorando em algo? Quantas vezes? Quantas vezes nós criamos expectativas de que Deus precisava fazer algo que a gente acha que Ele deve fazer, talvez não seja nem algo que Ele disse que fará, ou que prometeu, mas nós inventamos coisas na nossa mente, inventamos expectativas, e quantas vezes a gente já não falou, mas está demorando muito. Deus, por que está demorando? Não é assim? Quando a gente pensa em algo que a gente sabe que, ou pensa que sabe que precisa acontecer, a gente coloca um espaço de tempo. E a gente acha que Deus está demorando. Quantas vezes já não pensei, meu Deus, por que está demorando tanto? Por que esse processo é tão lento? Acontece que nós estamos presos ao Cronos. E eu fiquei pensando muito nisso. O Cronos, que é esse tempo cronológico aqui, essa quantidade, essa sequência de tempo, que é medida no nosso relógio, que é medida nos calendários, nas estações, né? Que termina, que começa e termina. E deixamos de pensar que o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é o Kairos, que é o tempo oportuno, é onde a vontade dele acontece e não está presa no nosso tempo. Então, o momento de Deus, o tempo de Deus é perfeito. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tudo o que acontece, acontece num tempo perfeito, que muitas vezes não combina com o nosso tempo. Então, eu queria já, para começar, te dizer, em vez de ficar preso ao teu tempo, e em vez de criar expectativas de que as coisas aconteçam no teu tempo, se abra
para viver algo muito maior no tempo perfeito de Deus. Sabe por quê? Enquanto você passa por esse momento, por esse processo de espera, algo muito mais poderoso está acontecendo em você. Normalmente a gente quer ver milagre. Se a gente está com uma doença, a gente quer ver um milagre, a gente quer ver uma restauração, a gente quer ver uma solução. O que a gente não para pensar é que Deus é perfeito em todos os seus caminhos. E se o que a gente está esperando ainda não se concluiu, é porque Ele está efetuando um milagre maior em nós. Agora você precisa também se abrir para isso. Porque se você estiver o tempo todo só esperando que Deus faça algo fora de você, você nunca vai estar preparado para viver a finalização disso. E às vezes a minha impressão é que a gente dá uma procrastinada nos processos. Pode ser que Deus esteja pronto para realizar algo e nós estejamos resistindo ao que Ele quer fazer em nós, enquanto esse algo não acontece. Então, minha primeira proposta é: se abra para o que o Senhor está querendo fazer em você, enquanto você espera. Então, faça essa pergunta: Senhor, eu humanamente, terrenamente, ainda não aconteceu o que eu espero. E às vezes tem coisas que realmente Deus prometeu para nós que vai acontecer. Mas a pergunta para Deus não é: Senhor, por que não ainda? Por que está demorando tanto? Porque isso só vai trazer para você desgaste. A pergunta perfeita é: Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim? Qual é a área da minha vida que eu preciso permitir que o Senhor trabalhe? Porque às vezes a gente canta aqui: rendido estou, minha vida dou. Só que na segunda-feira a gente bate no peito e tenta resolver as coisas do nosso jeito. Sim ou não? Peraí, está demorando muito? Deixa eu dar meu jeito. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes Deus está falando assim: existe um tempo perfeito, um tempo oportuno para eu fazer. Então só permaneça onde você está e só me permita fazer um milagre que eu tenho que fazer em você, não fora de você, porque a gente cria muita expectativa no que está acontecendo do lado de fora, e isso só traz frustração. Mas o Senhor está falando para a gente: não, espera aí, você está achando que está demorando, você está achando que não está solucionando, você está achando que ainda não se resolveu. Acalma o teu coração, porque a minha maior obra não é no que está acontecendo do lado de fora, a minha maior obra é no que está acontecendo dentro de você, no que eu estou gerando em você, enquanto você ainda não viu. Então, em vez de ficarmos presos ao Cronos, o Senhor quer que a gente dependa do Kairos. Atos 1, 6 e 7 conta uma cena dos discípulos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, Deus não está preso ao seu tempo, e tem coisa que Ele simplesmente não vai te contar, porque Ele não quer. E porque Ele pode não querer, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? A segunda coisa é que Deus também não está preso às nossas condições. Porque essa é uma outra coisa. A gente acha que Deus está preso ao tempo, Ele não está. E a gente acha também que Deus está preso a certas condições. Deus também não está preso a nenhuma condição. Porque às vezes a gente pensa assim: não, mas se acontecesse isso aqui, aí ia dar certo. Não, se acontecesse isso, mas isso aqui tinha que acontecer. Por que isso não deu certo? Deus não está preso nas suas condições. Olha o que diz Isaías 43, 13. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Existem outras versões que dizem: agindo eu, quem impedirá? E hoje o Senhor pergunta para nós: você está achando que é sobre o que você vai fazer,
Não é? Você precisa permanecer para deixar eu fazer. Enquanto a gente não abrir mão do nosso controle, nós vamos sofrer muito, nós vamos nos desgastar muito, nós vamos nos esgotar. Mas na hora que a gente entende, não, isso aqui está nas mãos do Senhor, e eu entrego tudo nas mãos do Senhor e vou deixar Ele fazer, e eu abro mão da minha vontade de controlar, nós vamos entender que nada impede o agir de Deus. Nada impede o agir de Deus. Então Deus está agindo enquanto você não está vendo. Você crê nisso? Porque é muito fácil crer vendo. Sabe quando aquela situação que você fala assim, não, mas espera aí, tem que ter um sinal de fumaça aqui, que se tivesse um sinalzinho de fumaça ali, aí eu ia crer. E o Senhor não vai te dar, muitas vezes Ele não vai te dar nem sinal de fumaça, porque Ele quer que você creia sem ver. Deus quer que você creia sem ver, porque Ele não está preso ao tempo e Ele não está preso às condições que você está vendo. Então só creia. A terceira coisa é que Deus sabe de todas as coisas. A gente falou, eu conversei com vocês aqui na primeira reflexão que a gente fez juntos. Deus é soberano. E Ele é onisciente. Então Ele sabe de todas as coisas. E eu queria ir lá para o Salmo 139, que é um salmo que eu amo. Eu quero ler 12 versículos ali, só para a gente lembrar quem é o nosso Deus e que Ele sabe de todas as coisas. Porque a nossa impressão é que às vezes Ele não está mais ali vendo, né? Eu acho que o Senhor não sabe disso. Pode ser que Ele não esteja vendo tudo. Mas olha aqui, ó. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente. Põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Eu vou ler de novo. Talvez você tenha lido esse salmo muitas vezes e não tenha entendido o que está escrito aqui na profundidade. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? O Espírito de Deus está não só com você. Eu quero que você saia hoje daqui com muita convicção, mas muita convicção, de que o Espírito de Deus está em você. E nada impede isso, porque não depende de você, depende do que Ele fez na cruz e na ressurreição. Mas Ioná, e quando eu erro? Ele sabe muito bem da sua limitação. Foi Ele que fez, é por isso que Ele fez por você, porque você seria incapaz de fazer por você mesmo. Então, o Espírito de Deus está não só com, mas Ele está em, e foi o próprio Cristo que disse isso. Cristo ressuscitado disse isso. O Espírito Santo está em você. E a hora que a gente entender isso de uma vez por todas, eu tenho certeza de que nos falta muita convicção. Falta muita convicção. Parece que a gente ouve, e eu estou falando de mim, parece que eu ouvi a palavra a vida inteira, só que existem coisas que só agora eu estou conseguindo enxergar de uma maneira mais profunda. E não só enxergar de maneira mais profunda, mas me apropriar do que está escrito, do que está dito pelo próprio Deus. Porque você está dito ali, para onde eu poderei escapar do Teu Espírito? Não tem como escapar disso. Então o Espírito Santo está em você. Mas Ioná, eu faço...
está em você. Ioná, mas eu ainda peco naquilo. O Espírito Santo está em você. E cada vez que você tiver mais convicção disso, menos falha você vai ter. O caminho é o inverso. Não, porque tem gente que pensa assim, não, eu vou parar de fazer isso, depois que eu parar de fazer isso, aí sim eu vou receber o Espírito Santo de Deus. Receber o Espírito Santo de Deus não é opção tua. Viver uma vida de santidade é, porque você vai precisar se comprometer com algo que você já recebeu. Então viver uma vida de santidade a partir de algo que Ele já fez, é responsabilidade minha e sua. Agora o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo vive em você e tem mais. O Espírito Santo vive através de você. Ô, gente, é um milagre. Isso é um milagre. Olha para você. Se eu olhar para mim, esse é um milagre, pelo amor de Deus. Mas eu sei que o Senhor quer nos levar a essa convicção, porque quando a gente tiver essa convicção, ninguém segura a igreja de Cristo. Ninguém segura. Ninguém. Porque onde você for, o Espírito está com você. Com quem você fala, o Espírito está com você. Flui. Mas você tem que ter convicção. Para onde eu poderei escapar do teu Espírito? 3 vezes, né, Alex? Eu lendo o mesmo verso? Desculpa. O erro é meu. Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua... Vocês acreditam nisso? Mesmo ali, você pode fugir, meu querido. Você pode fugir, minha querida. Não tem para onde ir. Não tem. O Espírito está sobre você, o Espírito está em você. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Está dizendo, mesmo que eu diga, Senhor, estou nas trevas. Senhor, não, Deus, o Senhor não está me entendendo. Eu estou numa treva. Mesmo que você diga isso, ou que você ache isso, que você pense nisso, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ele invade as tuas trevas. Sabe por que Ele invade as suas trevas? Porque Ele está em você. E não tem treva que resiste à luz que está em você. Não tem como. Não tem para onde fugir. Então, nós entendemos que Deus não está preso ao nosso tempo. Deus não está preso às nossas condições. Deus não está preso aos nossos achismos, aos nossos pensamentos terrenos, naturais, humanos. Deus não está preso. E Ele está em você. Agora, quando a gente fala sobre o tempo, e a gente fala sobre o antes e depois, algo ficou martelando na minha cabeça, já há umas 2 semanas que isso está assim, sendo ministrado pelo Senhor na minha cabeça. Porque eu me lembrei de 1 João 4,19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus vem antes. O amor de Deus por você vem antes. E esse antes também não está preso à sua medida de tempo. Não. É muito antes do seu antes. Dá para entender? Ou isso aqui está parecendo um papo de gente doida? O evangelho é loucura mesmo. Agora, se você quiser acreditar, meu filho, se você quiser crer, vamos junto nessa loucura. Eu quero.
Eu não quero caber numa caixinha. Não vou caber numa caixinha. Deus não cabe? Se eu sou filha, eu vou caber por quê? Então, Deus amou antes. Ele amou antes, porque, não só porque Ele estava lá antes, porque Ele estava, porque Ele não começou, Deus não começou. Lembra que a gente falou no começo? Deus não começou. Ele estava, Ele é. E por que Ele amou antes? Porque Ele é o amor. Se Ele é o amor dele não começou. O amor de Deus por você não começou. O amor de Deus por você sempre existiu. Porque a gente tem mania de pensar nesse espaço de tempo, mas as coisas no mundo espiritual, elas dizem respeito à eternidade. E a eternidade já começou. Eu tenho dito isso aqui, eu quero dizer de novo. A eternidade já começou e nós já fazemos parte dessa eternidade. Porque é eterno. Não é algo que teve um início. Não, é eterno. Você já vive, nós já vivemos nessa eternidade. Agora, se eu vivo nessa eternidade, por que eu estou colocando princípio e fim nas coisas? Por que eu estou colocando expectativa? Se está dizendo aqui que Ele é o amor. O Evangelho de João, lá o primeiro verso diz, Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava lá, no princípio de todas as coisas, Gênesis 1. Jesus estava, e eu vou dizer mais, Jesus estava crucificado em Gênesis 1, sabia? Ele já estava crucificado. A gente não tinha visto. Porque Ele veio humanamente, Ele veio terrenamente, e num espaço de tempo, para a gente conseguir entender com essa nossa mente pequenininha, Ele teve que vir aqui, Deus teve que desenhar, né? Deixa eu desenhar. Aí Deus desenhou, trouxe Ele veio num espaço de tempo aqui, e morreu aqui, e ressuscitou, mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia se entregado. Antes. Então, Ele já estava, porque Ele é o amor, e Ele amou primeiro. Então, Ele não esperou nada de você para te amar. Ele não esperou nada de mim. Ele deu o primeiro passo. Deus deu o primeiro passo, porque o caráter dEle é o caráter de amor, é o caráter amoroso. Agora, vamos para a nossa realidade e para a nossa medida de amor. Como é que funciona a nossa medida de amor? Quando a gente conhece alguém, a gente tem algumas fases do relacionamento, até de amizade. Então, você conhece alguém, oi, que legal, o que você faz? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, que legal. Na segunda vez, você fala, oh, que legal, nossa, nós temos algumas coisas em comum. E na terceira vez, você trabalha com quem? Ah, eu também, que legal, e tal, e vai indo, e vai se relacionando, e aí aos poucos, nós vamos nos afeiçoando às pessoas, vamos criando amizades, vamos criando relacionamentos, e aí, depois de um tempo, a gente, quando já está numa intimidade, a gente diz, nossa, eu amo essa pessoa. E você ama essa pessoa baseado no quê? Na tua experiência com ela. Porque você amou, porque você conheceu. Não é assim? Você ama porque você conhece. Até um bebê é seu. Você não ama esse bebê antes dele existir. Quem que ama um filho antes de estar grávida? Você não sabe nem quem é. Agora bastou, pum, pôs lá... Estou grávida de 2 dias. Meu Deus, como eu amo esse bebê. Não é assim, mães? É assim. Pronto, pirou. Porque a nossa relação natural é uma relação de conhecimento. Então, o amor se desenvolve à medida que a gente conhece. E aquele bebê vai crescendo na barriga, e aí vai mexendo. Ah, mexeu, aí pronto. E quando sai...
Aí só não pode virar idolatria, né? Que é um risco que a gente corre, né? Mas a nossa maneira humana de amar, ela está baseada num conhecimento e numa experiência. A maneira de Deus amar, não. Nós esperamos a atitude das pessoas para amá-las. Ah, a pessoa teve essa atitude legal, que legal. Semana que vem teve outra atitude legal. Semana que vem... Não, um ano tendo atitude legal, não, eu amo essa pessoa. E esses dias a Lavínia chegou com uma história lá em casa que a gente agora fala sobre isso, né? Ela fala, mãe, amar é diferente de gostar. E é verdade. Porque você pode amar uma pessoa, mas você pode não gostar. Humanamente. Tá? Não, eu amo aquela pessoa, mas eu não gosto do que ela faz. Eu não gosto. Mas eu amo. Dá para entender isso? Acontece que o amor de Deus não espera gostar ou não. Não, o amor de Deus não está condicionado a gostar ou não. Porque, vamos parar para pensar. Será que Deus gosta? Gostaria da nossa maneira de andar? Muito provavelmente não. Mas Deus não está condicionado a nada do que a gente faça para nos amar. Pelo contrário, o amor de Deus vem antes. Deus ama antes. E se você esquecer tudo que eu estiver falando aqui, eu queria só que você guardasse essa frase para levar para casa. Deus ama antes. Deus não nos ama quando a gente pede perdão. Deus nos ama muito antes da gente pedir perdão. Deus não ama quando a gente acerta. Deus nos ama muito antes da gente acertar. Deus nos ama quando a gente está errando mesmo. Porque na visão humana, nós temos que acertar para chegar numa medida de relacionamento. Com Deus é o contrário. Deus nos ama quando a gente está fazendo tudo errado. E nos constrange com um amor que provoca o arrependimento. Então o que vem antes? O arrependimento da gente ou o amor de Deus? É o amor. Deus nos ama a ponto da gente olhar para ele e falar assim, não é possível que o Senhor está me amando assim. Eu me arrependo. E quantas vezes nos nossos relacionamentos o que a gente quer é o contrário? Sim? Não, então peraí. Aconteceu algo aqui e deixa eu ver como essa pessoa vai reagir. Se ela me pedir perdão, aí eu perdoo. E aí eu vou amar. Não é assim? Vamos ver que reação essa pessoa vai ter. Não é possível que não vai pedir perdão. E tem gente que não pede, não. Tem gente que... E eu acho que é bom. Sabe por quê? É a única coisa que vai nos fazer amar como Deus amou. Sem que peçam perdão a você. Por quê? Porque o amor também gera a convicção de identidade. Quando Ele nos ama, Ele nos mostra que depositou em nós o amor dEle. E se Ele depositou o amor dEle aqui, significa que eu também sou capaz, pela ação do Espírito Santo, a amar antes. Isso parece uma loucura, eu sei. Mas o Espírito Santo que vive em você, que está em você e que quer fluir através de você, vai te trazer cada vez mais convicção de que você também é capaz de amar antes e de perdoar antes. Porque é exatamente o teu amor que vai constranger. É o teu amor que vai provocar um arrependimento, porque a pessoa não vai se sentir pressionada a fazer nada, ela vai se sentir impelida e constrangida a fazer algo,
Porque ela percebeu que o teu amor não tem condições, não depende de condições. O teu amor é incondicional. E eu sei que parece surreal. E parece impossível. Mas hoje eu falo com toda a certeza. O nosso Deus é o Deus do impossível. Você está achando que teu Deus é impossível porque Ele pode pagar todas as suas dívidas? Meu querido, Ele faz. Eu sei porque eu já vivi isso. Mas isso é pouco demais. Você está achando que seu Deus é o Deus impossível porque Ele pode curar a sua doença? Ele cura. E Ele faz, mas isso é pequeno demais para o tamanho do milagre que Ele quer fazer dentro de você. Pelo tamanho da influência que Ele quer que o Espírito Santo tenha em você. Então não é, será que eu amo? Não, é porque eu sou amado, eu amo. Porque eu sou perdoado, eu perdoo. Porque eu já recebi, eu fluo no que eu recebi. E o que falta muito na gente é isso, é essa convicção de que Ele já fez. Ele já fez. Se você for ler o Evangelho todo, as cartas de Paulo, como é tremendo ouvir as palavras ditas no passado. Ele resgatou, Ele restaurou, tudo já foi feito. Por isso que Jesus lá na cruz diz o quê? Está consumado. E você só precisa crer. Está feito. Inclusive, o que Ele já depositou sobre você, já está depositado. Existem virtudes que o Senhor já depositou sobre você e você ainda não conseguiu enxergar. Mas Ele quer aumentar a sua convicção, porque se Ele te chamou para ser no mundo a luz que Ele é, você vai precisar crer que você é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te capacitou. A despeito de todas as tuas dúvidas, você precisa crer que o Espírito Santo de Deus já te capacitou para viver o que Ele te chamou para viver. E nós precisamos viver isso como igreja. Igreja de Cristo. Porque já está feito. Parece que a gente não sabe nem orar mais. Às vezes a gente vai orar, Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, Quando Jesus foi orar pelo pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque Ele sabia que estava garantido. Está lá. Está pronto. Está feito. A obra da redenção já foi feita. Não depende da gente. Vamos ler que Paulo falou aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 23. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. Você recebe isso? Você tem que sair daqui hoje andando nas nuvens, sabendo que você é abençoado, 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 rico, próspero. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolherá. Escolheu nele o quê? A palavrinha mágica do dia. Antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinará. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos... Deus não vai te perdoar.
Deus já te perdoou antes de você pecar. Eu lembro que a gente cantava uma musiquinha para as crianças, nunca mais canto, quando eu era pequenininha. Cantavam para mim e eu cantei para os outros. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Hã? O Salvador do céu está olhando para você. Vai te matar. A gente não pensa. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinha que fala. Cuidado. Que Deus é esse? A gente ia cantar para as crianças. E eu tenho conversado isso com as minhas meninas, principalmente com a Chloe, que é pequenininha. Eu tenho dito para ela, você é obediente. Você é obediente. A Ioná, ela só obedece? Pergunta para o pai dela e para a irmã dela. E quando ela desobedece, eu falo assim para ela, isso não combina com quem você é, porque Deus te fez obediente. Porque Deus não vai perdoar a Chloe, Deus já perdoou e já resgatou a Chloe, e ela tem que caminhar como resgatada, mesmo que ela falhe. Ela tem que voltar e pensar, falhei aqui, mas não, peraí, isso não combina comigo, deixa eu fazer o que o Espírito já me deu a capacitação para fazer. Então, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos seus pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da tua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, agora nós vamos ler juntos. Vocês foram selados com o Espírito Santo Você é selado em Cristo pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo já te selou. Você já tem o selo. O selo de filho, de herdeiro, de santificado. Porque é assim que Deus te vê. Mesmo quando você ainda falha, porque Ele sabe que você está num processo de regeneração. Que é a garantia, o selo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço, e essa oração que eu peço ao Senhor hoje, que nós precisamos pedir para nós aqui, para nossa família aqui. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Porque a gente conhece muito pouco. A gente conhece muito pouco. Tem muito mais. Tem muito mais para conhecer. Oro também para que os olhos do coração de vocês, onde estão os olhos do coração? Aqui, ó, mente.
Que os olhos da mente de vocês sejam iluminadas, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Se Ele já fez, se Ele já estabeleceu, se Ele já executou tudo que tinha que ser executado, a minha parte é só crer. Porque quando eu creio, eu recebo esse selo. Porque a Bíblia diz que a salvação vem pela fé. Quando eu creio que essa obra já aconteceu em mim, mesmo que as minhas atitudes ainda não condizam, porque talvez as suas atitudes não condizam com isso ainda. Talvez nem as minhas. Porque tem dia que a gente acerta, né? Tem dia que é legal. Tem dia que a gente acerta. Mas tem dia que a gente erra, né? E erra feio, sim ou não? Ou sou só eu? Mas no dia que você erra feio, você sabe o que vai te manter de pé? A tua convicção de que Ele já te capacitou para viver esse amor de uma maneira completa. E não só ter convicção de que você recebeu, mas ter convicção de que porque você recebeu, você está pronto para transbordar. Mas transbordar em quem, Oná? Se tem dia que eu não dou conta nem de mim mesmo, nem de mim mesma. Experimenta depender dEle. Experimenta acordar, se ajoelhar e dizer: Espírito Santo de Deus, faz a minha agenda. Promove encontros com todo mundo que eu vou me encontrar, que haja esse fluir do Teu Espírito, porque eu recebo o Teu Espírito Santo. Se você ainda não tem convicção, eu te convido a fazer essa oração. Espírito Santo, me dá convicção. Aumenta a minha convicção, aumenta a minha fé, porque esse é o melhor e o maior milagre, o milagre que aconteceu em você. E quando eu creio que esse milagre aconteceu em mim, quando eu menos espero, o Senhor está promovendo encontros. Porque do mesmo jeito que a Bíblia diz que nós fomos atraídos para a cruz. Você sabia disso? Nós fomos atraídos àquela cruz. Nós estávamos naquela cruz. Não foi Jesus que morreu sozinho. Ele morreu por toda a humanidade. Então Ele nos representou ali. Então nós estávamos ali. E nós estávamos na ressurreição. E é por isso que a gente consegue não, mas é por isso que Ele nos permitiu viver essa vida. Vida de ressurreição. A minha pergunta para você: você está vivendo uma vida de terra? Você está vivendo uma vida de pó? Ou você está vivendo uma vida de ressurreição? Porque do mesmo jeito que nós fomos atraídos para aquela cruz, nós somos atraídos àquela ressurreição. E se a gente andar nessa terra como ressurreto, nós vamos perceber que as pessoas vão estar sendo atraídas a nós, não por causa da gente. A gente não é nada, nós continuamos sendo pó. Mas o Espírito que habita em nós começa a atrair as pessoas.
E aí um dia você conversa com alguém e a pessoa fala: nossa, foi tão bom conversar com você. Nossa, estou saindo diferente. Nossa, tem alguma coisa no teu abraço. Você tem noção do que é isso? Você sair de casa e falar: Senhor, estou saindo aqui para trabalhar, na convicção de que o Senhor já proveu tudo o que eu preciso. Então, como eu já sei que eu estou saindo, mas quem vai fazer é o Senhor, faz o que o Senhor quiser de mim. Então, com quem eu me encontrar, para quem eu olhar, que seja olhar de vida, que seja olhar de restauração, que seja olhar de cura, que seja olhar de milagre, que seja olhar de regeneração. É outro tipo de vida. Deus nos chamou para viver uma vida como o mundo vive. O mundo não sabe o que é vida. Zoe, a vida de Deus, o sopro de Deus, o selo de Deus que está sobre nós. E às vezes a gente fala, né? E queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não sei cantar. Ah, mas eu não sei falar. Mas eu não sei. A gente não sabe mesmo, não. Eu também não sei. Não sei. Posso falar horas aqui para você. Eu não sei de nada. Eu só sei que eu creio que Ele fez por mim. E me colocando completamente debaixo da sujeição dEle, eu começo a acreditar que pela misericórdia de Deus, Ele vai usar essas palavras falhas aqui para fazer algo tremendo. Primeiro em mim, depois em quem estiver perto. E aí, esse amor eterno, ninguém segura. Esse é o amor eterno. É o amor que flui. O amor eterno é aquele amor que te amou antes e que te faz também amar antes. Então, quando você olha para uma pessoa que está inclusive errando muito com você, você ama antes. Uma pessoa que falhou muito com você, você perdoa antes. E não importa, você pode morrer sem essa pessoa chegar e te pedir perdão. Porque às vezes, né? Às vezes pregam assim: não, Deus vai te honrar. Essa pessoa vai pedir perdão. Essa pessoa vai se jogar aos teus pés. Você me desculpe, isso aí não é evangelho. Você ri, né, Leninha? Evangelho é morrer sem a pessoa te pedir perdão, mas você derramar o perdão, porque você sabe do tamanho do perdão que você recebeu. Quando você não conseguia ver nada, você não conseguia pensar nada, quando você não conseguia nem se dar conta de que você tinha errado, porque o amor de Deus é assim. Ele nos amou e nos perdoou antes da gente ter consciência de que a gente estava errando, porque a gente já nasceu pecando. E não é um erro específico, é uma natureza toda cheia de erro, de pecado. E Ele nos perdoou assim, antes. Se Ele perdoou antes, e se Ele está dizendo que o Espírito dEle já foi gerado em você, creia. Creia que esse poder, essa autoridade está em você e vai fluir de você. E aí, tem vezes que você não vai precisar falar nada. Quando você chega, o Espírito que está em você chega com você. Quando você olha, o Espírito olha por você. Quando você abraça, é o Espírito que abraça por você. É só depender, é só se sujeitar, é só obedecer, é só crer. Amém? Vamos orar? Pai, nós decidimos crer. Quando a gente se olha, ai meu Deus, se a gente se olhar humanamente, não há nada de bom em nós, nada. Mas quando a gente olha para o tamanho do teu amor, para o tamanho do teu perdão, para o tamanho da tua bondade, da misericórdia, e a gente recebe esse Espírito Santo, nós sabemos que algo muito surreal e sobrenatural vai acontecer através de nós. E a minha oração é que nós aqui,
a nossa casa aqui, a nossa família aqui, tenha convicção de que nós fomos alcançados por esse amor incondicional, fomos limpos pela cruz, fomos ressuscitados em Cristo e carregamos esse evangelho que é tão lindo e tão poderoso. E por carregar esse evangelho, nós vamos atrair as pessoas não para nós, não para nós, não para nossa vaidade, não para ter quantidade, mas para cumprir um propósito de embaixadores do teu reino, para que o teu reino seja estabelecido através de nós. O Senhor não chamou os anjos para isso, o Senhor nos chamou e nós estamos aqui, frágeis, débeis, limitados, mas completamente dependentes e convictos de que o Senhor faz algo muito maior do que a gente pensa. Senhor, não nos deixa ficar presos ao tempo, não nos deixa ficar presos às condições, não nos deixa ficar presos às circunstâncias, não nos deixa ficar presos ao que a gente está enxergando. Não, nós não queremos. Nós queremos voar, Senhor, voar, crendo que o Senhor está fazendo algo muito maior em nós. E porque o Senhor está fazendo em nós, o Senhor fará através de nós. Eu clamo assim, Senhor, eu clamo assim com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.